Se você veio do último vídeo, você já sabe as 4 fases do tratamento, que são educação, desimpactação, manutenção e desmame. Agora vem a parte que acontece dentro da casa todos os dias e que é tão importante quanto o medicamento, às vezes até mais. O intestino do seu filho não precisa só de remédio, ele precisa aprender de novo. E você vai ser parte desse processo de um jeito que faz sentido e que você consegue sustentar. Eu vou te dar ferramentas reais sobre alimentação, sobre rotina, sobre o que fazer na hora do banheiro, incluindo algumas coisas simples que parecem pequenas e têm um efeito enorme no corpo da criança. Vamos então entender elas? Quando uma pessoa passa por uma cirurgia no joelho, ninguém espera que ela saia correndo em uma semana. Existe um protocolo de reabilitação, exercícios progressivos, fases, paciência com o processo. E mesmo assim há dias ruins, dias que parece que não avançou nada. O intestino constipado, ele passa por um processo parecido na sua recuperação. Porque durante meses, às vezes até anos, ele funciona de um jeito diferente do normal. O reto, ele aprendeu a segurar, os nervos, eles ficaram menos sensíveis ao estímulo, e a musculatura pélvica se acostumou com essa tensão. Quando o tratamento começa, tudo isso precisa ser reaprendido. E assim como na fisioterapia, a constância é o que vai determinar o resultado, e não a intensidade de um dia isolado. A alimentação ela entra como suporte, não como uma solução única. Se o ciclo ele já está instalado, mudar a dieta sozinha não vai reverter o quadro. A alimentação faz parte do tratamento, mas não é o tratamento todo. Garantir fibras adequadas para a idade ajuda sim a dar volume e amolecer as fezes. Uma referência prática é a idade da criança em anos, mais 5 gramas de fibra por dia como ponto de partida. As fibras que são solúveis, como feijão, aveia, banana madura, maçã com casca, elas formam um gel que retém água e suaviza as fezes. E as insolúveis, como cascas, cereais integrais, elas aumentam o volume e estimulam o movimento intestinal. Se a criança já tem alimentação variada e a constipação persiste, adicionar mais fibra não vai resolver. O problema está no mecanismo. E é aí que o tratamento entra. As fezes, elas precisam de água para não endurecer. Garantir que a criança beba líquido ao longo do dia, não só quando ela pede, faz uma diferença real no tratamento. O excesso de leite de vaca em crianças com sensibilidade, ultraprocessados, baixo teor de fibra, excesso de farinha refinada tende sim a piorar a constipação. Não é sobre proibir, mas encontrar um equilíbrio. E antes da gente falar no treinamento, eu preciso dizer algo muito importante. O treino intestinal só começa quando as fezes estão macias. Isso não é um detalhe, mas é algo obrigatório. Pensa assim: pedir para uma criança treinar a evacuação quando as fezes ainda estão duras é como pedir para ela correr com o pé quebrado. O movimento é o mesmo, mas o corpo ainda não está pronto e tentar vai sim doer. E doer vai reforçar exatamente o que a gente quer desfazer, que são o medo, a resistência e a retenção. Então, nesse caso, o medicamento vem primeiro. Quando as fezes estiverem macias e a evacuação não doer mais, aí o treinamento vai entrar em cena. A base do treinamento é criar um horário consistente para sentar no vaso ou no penico, de preferência após as refeições principais, especialmente café da manhã e almoço. E por que que é após as refeições? Porque existe um reflexo, que é o gastrocólico, que é quando o estômago recebe o alimento e ele distende. E o intestino naturalmente aumenta os seus movimentos. A gente aproveita esse reflexo a favor da criança. O tempo sentada costuma ser de 5 a 10 minutos, com apoio nos pés, o joelho levemente acima do quadril. Essa é a posição fisiológica, pés bem apoiados, porque ele relaxa o assoalho pélvico e facilita a evacuação.
E agora vem uma parte que eu gosto muito, porque parece simples, mas tem um efeito real no corpo da criança. Quando a criança está no vaso, ou com medo ou tensão, o sistema nervoso dela entra naquele modo de alerta. Corpo contraído, assoalho pélvico fechado. É fisiologicamente impossível evacuar bem nesse estado. Para evacuar, o corpo precisa do oposto. O sistema nervoso parasimpático ativado, estado de calma, relaxamento, abertura. E existem formas simples de ajudar a ativar esse estado. E a criança pode aprender a usá-las sem nem saber que ela está fazendo isso. O sopro é uma delas. Quando a criança sopra, seja uma bolinha de sabão, um catavento, uma vela de aniversário imaginária, ela ativa a respiração diafragmática, reduz a tensão abdominal e relaxa a musculatura pélvica. Isso é fisiologia pura, embrulhado numa brincadeira. A massinha de modelar também é outra ferramenta muito poderosa. Apertar, esticar, enrolar a massinha ocupa as mãos, destrói a atenção da ansiedade e o movimento de apertar e de espremer ativa naturalmente a musculatura abdominal, que colabora com a evacuação. Leitura, música calma, audiobook de uma história que ela ama, qualquer coisa que coloque a criança num estado de atenção tranquila, funciona. O objetivo é um só: o banheiro deixa de ser um lugar de tensão e passa a ser um lugar seguro. Quando o banheiro é seguro, o corpo consegue evacuar com mais facilidade. O reforço positivo é que ele é parte do protocolo e ele funciona quando celebra a tentativa e não o resultado. Uma figurinha pelo tempo que ela ficou sentada, um carimbo por ter tentado, atenção e não pela evacuação em si, porque o corpo ainda está aprendendo e não está totalmente sob o controle da criança, o que não ajuda. Pressão, urgência, perguntas repetidas com uma ansiedade aparente, frustração visível quando não acontece. A criança, ela sente tudo isso e o corpo trava mais. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser consistente e seguro. E como saber que está funcionando? O progresso real é um conjunto de sinais que aparecem ao longo do tempo, não de um dia para o outro. Eles são evacuações mais frequentes e com menos esforço, fezes mais macias. Na escala de Bristol modificada para a infância, o tipo 4 aqui é a referência ideal, que são fezes lisas, macias, com formato de salsicha, que saem eh, sem dificuldade. O objetivo é chegar e se manter no tipo 4. Menos episódios de escape ou acidentes. Redução gradual do medo e da resistência ao banheiro. A criança que começa a verbalizar ou sinalizar vontade, isso é o reflexo voltando. Esse progresso às vezes é discreto. Você só percebe olhando para 2 meses atrás e não para ontem. E quanto tempo isso tudo leva? A literatura mostra que apenas 60% das crianças atingem sucesso terapêutico após um ano de tratamento. Isso não é para assustar, mas é para te preparar. O tratamento ele é medido em meses. Recaídas fazem parte e significam que o processo ainda está em curso. Parar o medicamento antes porque parece que melhorou é a causa mais comum de recaída. E agora você sabe disso. Quais são os sinais de alerta para quando a gente precisa de investigação médica? Constipação desde o nascimento ou nos primeiros meses de vida, ausência de eliminação de micônio nas primeiras 48 horas, distensão abdominal importante, crescimento abaixo do esperado e sangue nas fezes sem explicação. Se o tratamento vem sendo feito corretamente com a medicação por tempo suficiente e não está gerando melhora, isso também vale uma investigação mais profunda. Constipação que não responde ao tratamento convencional tem explicação, e essa explicação pode ser em contrato. Agora que você chegou ao final dos 2 vídeos, você tem uma visão real do que é a constipação funcional infantil, como é feito o diagnóstico, como se trata e o que fazer em casa, e também o que esperar ao longo do caminho.
Eu criei um checklist de progresso, que é uma ferramenta simples para te ajudar a acompanhar a evolução do seu filho, semana a semana, sem precisar depender só da memória na hora da consulta. Você pode baixar aqui pelo link que está no vídeo e na descrição. É só deixar o seu e-mail. Compartilha esse vídeo com quem precisa e se inscreve aqui no canal. Até a próxima.